Você pode se assentar? Nós cantamos mesmo, né? Na verdade, quando o Guilherme e a Laís entraram, né? E quando a música começou a tocar, realmente o nosso coração, eu tenho certeza que o meu e de muitas pessoas para quem eu olhei. Vamos virar, dá uma olhada aqui para os convidados, né? Eu tenho... Aleluia! Eu tenho certeza que muitos de vocês, como eu, olharam para o rosto do Guilherme e da Laís, principalmente quando eles se encontraram ali, e viram, né, algo diferente. Quando vocês entraram, no meu espírito, né, Deus testificou, e eu sei que testificou no de vocês, que essa é a vontade dele. Eu não tenho a menor dúvida, Laís, que Deus está nesse lugar. Na verdade, nós viemos aqui prestar culto a Deus, mas também nós viemos aqui, um jovem, né? Um jovem casal, não é verdade? A família aí do noivo, a família da noiva, né? Os pais, os irmãos, os amigos, um jovem casal, mas um jovem casal com um coração em Deus e um coração disposto, como disse o Gustavo, né? Um coração disposto a amar um ao outro. Tem alguns momentos na vida, tem algumas cenas da vida que é bom gravar mesmo, como grava o casamento, né? Como gravou a entrada da noiva, como gravou as pessoas alegres, como gravamos a música. Sabe por quê? Tem alguns momentos, né? E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que as coisas que nós vemos são sombra das coisas que nós não vemos. Momentos como esse revelam a gente um pouquinho de todo o peso de glória, de toda a maravilha que Deus tem reservado para nós. Quando vocês entraram ali, a gente foi ficando alegre, e esse lugar aqui foi se enchendo, né, da presença de Deus, demais de Deus, do amor de Deus sendo derramado. Você pode ter certeza que o amor de Deus está sendo derramado não só sobre a vida desse casal, mas sobre a vida de muitos aqui hoje, né? Porque Deus é assim, Deus nos dá algo e faz esse algo que transbordar e não é só para um, né? Deus quer que a gente compartilhe, que a gente divida, que a gente reparta, né? Que a gente abençoe uns aos outros, e é bom porque há momentos na vida desses, de alegria, né? De grande e profunda alegria. E há momentos também de grandes dificuldades. Mas quando a gente vê um momento de dificuldade, quando a gente olha para um momento como esse, a gente pode ter certeza no coração, né? O Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que Ele tem esperança para a gente, que Ele tem um futuro para a gente, né? Eu não sei, eu sei que Deus tem prometido, Guilherme e Laís, Deus tem prometido para nós um casamento cheio de plenitude e de felicidade. Eu sei que é muito difícil às vezes falar em casamento, em plenitude, em felicidade, quando muitas pessoas às vezes não estão experimentando isso. Mas Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus quando criou o Guilherme e criou a Laís, Ele criou para que eles vivessem juntos. Lá na eternidade, no sonho de Deus, por isso que nós sentimos esse momento de forma tão intensa e forte, a ponto de sentir o Espírito de Deus testificar no nosso espírito: essa é a minha promessa sendo cumprida. Você consegue ver isso, né? Porque Deus prometeu isso lá atrás, antes de todas as coisas. E Ele disse quando criou o homem: não é bom que o homem esteja só, mas façamos para o Guilherme e a Laís. Guilherme, olha para a Laís. Essa é a mulher da sua vida. É com essa mulher hoje que você vai estabelecer uma aliança, até que a morte os separe. Laís, esse é o homem da sua vida. Aquelas vezes quando você, há muitos anos, pensava assim: quem vai ser o meu marido? Quem vai ser o homem da minha vida? Né? Esse é o homem da sua vida, esse é o presente de Deus para a sua vida.
Esse é um homem que Deus chamou, separou, está arrumado hoje, né? Está bonito. Um homem bonito, um homem chamado por Deus, um homem de caráter, um homem amado por Deus e que Deus preparou para você. Eu sei, como Gustavo disse, que até aqui foram muitos milagres, mas daqui para frente vão ser mais milagres ainda. Sabe por quê? Porque os desafios vão ser maiores ainda. Mas aquele que está chamando vocês. Então a gente olha, né? Hoje em dia você sabe que tem muito mais gente casando hoje em dia do que antes. Só que as pessoas não conseguem manter os seus casamentos. Um dia desse eu li uma entrevista de um grande empresário americano. Ele fundou lá rede de TV. Né? Eu tenho um livro dele, de vez em quando eu leio de novo e vejo a frase dele lá, começa com a frase dele. Ele fundou uma rede de TV, depois ele comprou um time lá de futebol americano. Ele foi bem sucedido em todas as coisas que ele fez, em todas elas. Ele se tornou um homem muito rico e poderoso. E perguntaram para ele assim: o que é que o senhor não poderia gerir bem? Ele falou: qualquer negócio que você colocar na minha mão, eu vou gerir bem. O único negócio que eu não consegui gerir bem na minha vida foram os meus casamentos. Ele falou assim: casamento eu não consegui, todos os meus casamentos fracassaram. Sabe por quê? Porque quando Deus pensou nesse casamento para o Guilherme, quando Deus pensou nesse casamento para a Laís, quando Deus criou esse homem e essa mulher, Deus criou esse casamento debaixo de alguns princípios. Quando Deus fala, e a palavra de Deus diz que o casamento é bom, lá em Mateus, capítulo 19, Jesus falando, né? Jesus, quando esteve aqui, Jesus, quando andou no nosso meio, Jesus, quando falou de casamento, ele disse lá, não, vocês não têm lido que o Criador, desde o princípio, Deus, o Criador, desde o princípio, fez o homem e a mulher, e que ele disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe. Viu, pai e mãe? Ouviram? Por essa causa, não é isso, Guilherme? É por essa causa que o homem deixa pai e mãe. Ele deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Primeiro princípio. Quando Deus fala de casamento, Deus não fala de duas pessoas. Ele diz que essas duas pessoas formam uma pessoa. Talvez quando nós falamos de casamento, nós falamos de duas pessoas que continuam sendo duas pessoas. E queremos viver casamento como se fossem duas individualidades completamente independentes, completamente vivendo uma independente da outra. E quando Deus olha para a Laís e para o Guilherme, você não me pergunte como, Deus vê uma pessoa só. E quando o Guilherme, né, e quando um casamento se desfaz, Deus vê uma pessoa que está faltando um braço, uma perna, que ele diz que ele vê um só corpo. E Jesus disse: o homem deixará seu pai, se unirá à mulher e formará com ela uma só carne. De modo que eles não são, e essas são as palavras dele, de modo que eles não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. E as pessoas continuaram perguntando para Jesus: mas por que então as pessoas se separam? Por que as pessoas se separam? Porque eu tenho certeza que, como vocês, muitos casais, quando chegam ao altar, né, aqui, né, simbolizando a presença de Deus, a presença da família, das testemunhas, para celebrarem uma aliança, para celebrarem um pacto, até que a morte os separe, as pessoas realmente, às vezes, têm o desejo de viver isso. Mas não tem jeito de viver isso sem viver debaixo dos princípios de Deus. O melhor homem não tem desafio maior para duas pessoas, né, do que viverem juntas. Que armas nós vamos usar? Que princípios nós vamos usar para fazer desse casamento um casamento bem-sucedido? Onde nós vamos buscar plenitude e felicidade no casamento? Só em Jesus. Só na observância da palavra de Deus.
só aprendendo a ter um novo coração, só aprendendo a ter uma nova mente, só aprendendo a entender todas as coisas de forma diferente, a começar pela individualidade. Jesus já começa dizendo: onde vocês veem dois, eu vejo um. Então não tem jeito de separar, mas se separa por causa da dureza do coração. Se separa porque não coloca em primeiro lugar a Deus, os princípios de Deus, a Jesus Cristo, a palavra de Deus. Eu tenho 8 princípios, eu queria que você prestasse atenção, né? 8 princípios tirados da Bíblia para um casamento bem sucedido. Se vocês querem ter um casamento bem sucedido, vocês vão todos os dias beber em Jesus Cristo. Todos os dias vocês vão buscar renovo em Jesus Cristo, porque o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano vão ser iguais, vão ser melhores. Prestem atenção nisso. Prestem atenção, Cristo ama a sua esposa de tal maneira que dá a sua vida por ela. Ele ama como ama o seu próprio corpo. E aí a sua esposa amada, ela pode retribuir a Cristo. Um casamento pode ser cheio de felicidade e plenitude. Amém? E o casamento de vocês vai ser cheio de felicidade e de plenitude. Lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus fala sobre bem-aventuranças. Jesus fala sobre caráter. Jesus fala sobre princípios. E o primeiro princípio para um casal, ele diz lá, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Guilherme e Laís, vocês têm que saber, vocês não são capazes de manter essa aliança que vocês vão celebrar hoje, sozinhos. Vocês vão ter que ser humildes de espírito suficiente para entender que na vida de vocês, naturalmente, não tem nada de bom que possa manter um desejo tão excelente, que é esse, Guilherme, de amar essa mulher, como Cristo amou a igreja. Por você mesmo, Laís, por mais que você seja bênção, mas naturalmente, você não tem nada que seja capaz de manter essa promessa tão maravilhosa, de ser na vida desse homem, a mulher que honra a sua casa, a mulher que honra o seu marido, a mulher que se submete ao seu marido, a não ser, né, se não for por um poder bem maior, que é o poder, que é nisso que nós cremos, que é o poder. Muitos casais fracassam, porque acham que por si só, eles podem resolver todas as coisas. Fracassam porque acham que têm todas as qualidades necessárias para resolver todas as coisas. Então vocês vão ser um casal que, em primeiro lugar, entende que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável vem dele. Como nesse momento, ela veio dele para você. Ele veio dele, do Senhor, para você. É bom? É perfeito? É agradável? Veio do Senhor. Então, o primeiro princípio, vocês são dependentes de Deus. O segundo, ele diz lá, Jesus diz na montanha, né, Jesus falando sobre o caráter do homem e da mulher de Deus, para quem foi criado o casamento. Bem-aventurados são os que choram. Eu quero declarar que vocês são um casal que chora. Vocês são um casal que diante da dor, que diante do pecado, que diante do arrependimento, que diante, às vezes, de uma palavra, Guilherme, que você vai dar para sua esposa, que você vai voltar para ela e pedir perdão, chorando. Você vai ser um homem que tem um coração quebrado. Às vezes a gente fica aprendendo que o homem não chora, principalmente na frente da esposa. Você vai ser um homem que vai falar com a sua esposa e vai se emocionar olhando para a sua esposa. Eu tenho certeza que muitas vezes você vai pisar na bola, como eu e como todos os outros, no sentido que às vezes você não vai tratar a sua esposa da forma que Cristo quer que você trate, mas você vai ser um homem que vai chorar por conta disso. Você vai ser um homem que vai se arrepender por conta disso. Vai chegar para sua esposa
e vai mostrar para ela que você é um homem que se arrepende. Não tem nada pior do que um homem duro, de um homem que chega em casa e trata a sua esposa de forma dura, que sabe que está errado. Quantas vezes nós sabemos que estamos errados, mas somos incapazes de chegar e olhar para a nossa esposa, né, e dizer perdão, perdão. Você é um homem de coração quebrantado, amém? Você é uma mulher que chora, uma mulher que chora quando você errar. Você é uma mulher que se arrepende. Você é uma mulher que como os discípulos, né, de Cristo, são aqueles que erram sim, mas que quando Deus fala ao seu coração, estão prontos a chorar o seu erro e consertar, amém? Isso dentro de um casamento faz uma diferença, Guilherme. Quantas mulheres talvez dissessem, eu só queria que ele me pedisse perdão, eu só queria que ele entendesse, que ele fosse um pouco mais sensível. Quantos casamentos não seriam muito melhores com um homem e uma mulher que chorassem mais? Chorar diante da dor do irmão, chorar diante da dor do mundo. Um casal que não se consola só com as suas próprias coisas, mas sabe chorar por uma criança na rua, sabe chorar por um casal. Você sabe que uma vez eu fui aconselhar um casal, e a única coisa que eu conseguia fazer é abraçar eles e chorar. Eu tenho certeza que aquela foi uma das melhores orações, porque às vezes o que Deus deseja de nós é um coração que chore, é um coração que tenha compaixão pelas pessoas. E se um marido não tiver compaixão pela sua esposa, ele vai ter compaixão com quem? Se uma mulher não tiver compaixão com o seu marido, ela vai ter compaixão por quem? Se nós não conseguimos amar a pessoa que está do nosso lado, vivendo, né? Todos os dias, acordando, né, Ricardo? Todo dia do lado. Como é que a gente vai amar a Deus? Quero declarar que vocês são um casal que chora, um casal manso, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar, né? Bem-aventurados os mansos. Eu quero declarar que vocês são um casal manso, um casal que espera em Deus, manso no sentido de que as coisas podem estar caindo, mas ele entende, vocês entendem, que Deus tem um propósito para essa casa, amém? Que Deus tem um objetivo nessa casa, que essa casa é muito mais do que só vocês dois. Um casal que tem fome e sede de justiça, um casal que sabe repartir. Guilherme, reparte com a sua esposa tudo que você tiver de bom, reparte seus sonhos, reparte às vezes as suas angústias, reparte aquilo que Deus está falando ao seu coração. Ela vai estar sempre ao seu lado, ela não está atrás, ela não está à frente, ela está ao seu lado. Deus chamou para compartilhar, para repartir. Esse casal vai ser um casal que não vai só compartilhar e repartir entre si, mas vai compartilhar e repartir com outras pessoas, daquilo que tem recebido. Tudo isso vocês receberam essa noite aqui. Deus quer que vocês comecem a compartilhar. Às vezes vai começar na lua de mel, fica preparado. Às vezes Deus vai botar casais, né? E muitos casais aqui na lua de mel já tiveram a oportunidade de repartir aquilo que estão recebendo. Eu quero declarar que essa casa é uma casa que reparte. Misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos. Uma casa cheia de perdão. Uma casa que perdoa, que recebe e dá perdão. Uma casa que espalha perdão. Uma casa onde as pessoas vão encontrar, olha, a raiz de amargura, Laís. Às vezes muitas mulheres não perdoam os seus maridos. Algumas mulheres não perdoam, às vezes, desde o primeiro dia, uma coisa que eles disseram. E às vezes depois de 20 anos, ela ainda tem uma grande queixa contra o seu marido. E a Bíblia diz que quando nós não perdoamos, isso contamina o nosso coração. E vai trazendo uma raiz de amargura, e às vezes vai trazendo doença para o casal, vai trazendo palavras ásperas, vai trazendo
dificuldades porque não há perdão. Eu quero declarar que essa casa é uma casa que perdoa ofensas. Amém? Que entende que foi perdoada em Cristo. E agora pode perdoar as ofensas. Vocês vão perdoar as ofensas um dos outros e perdoar aqueles que têm ofendido a vocês. Limpo de coração, Guilherme. Um homem limpo de coração. Essa aliança é uma aliança de fidelidade. A Bíblia diz que seja honrado o leito que não está maculado pela infidelidade. Cuida do seu coração. Cuida dos seus olhos, os olhos, né? Se os olhos forem bons, tudo mais é bom. Cuida dos seus olhos. Ao longo dos anos, disciplina os seus olhos para sempre manter uma pureza de coração com a sua esposa e com os princípios e com Deus, com aquilo que você assumiu com Deus, porque você é um homem de Deus. Olhos que estão prontos sempre a se desviar do mal e olhar para o bem. Olhos bons, olhos que enxergam virtudes, coração que vê virtude ao invés de defeito. Que se perguntar assim: Laís, como é que é seu marido? Você vai olhar, eu quero declarar que seu coração e os seus olhos vão olhar as virtudes dele. E elas vão ser muito maiores, Laís, elas vão ser muito maiores do que os defeitos que eu sei que ele tem.